Muito boa noite a todos os nossos irmãos presentes em nossa casa. Sejam mais uma vez bem-vindos a este lar de Jesus, que é o nosso lar também, e recebam as bênçãos dos Espíritos de luz que já trabalham, para que nós nos sintamos bem, sejamos muito bem acolhidos, assim como também cumprimentamos aos que nos assistem através do Facebook, da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Também os irmãos podem conferir, além do Face, as nossas palestras ficam depois na página do YouTube da casa. Coloca lá Sociedade Espírita Urubatã de Melo e vão poder também ver, né, se inscrever lá no canal aqui da casa. Então, tanto o Face quanto o YouTube. E nós começamos, então, os nossos trabalhos, as atividades da noite de hoje, rogando ao Pai e a Jesus, o amparo a todos nós que aqui nos encontramos, sejamos bem-vindos, encarnados e desencarnados, para assim aprendermos um pouco mais, que a doutrina de hoje possa nos fortalecer ao entender, termos a cada vez mais o entendimento, à luz do Espiritismo. Do livro do Chico, Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, Lágrimas, o título de hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Disse Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço, experimentado por amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Com esta mensagem do livro do Chico, nós assim iniciamos então as nossas atividades, convidando os irmãos para se conectarem com o nosso Divino Mestre Jesus, com os benfeitores de luz que trabalham em nossa casa, com Deus nosso Pai, nosso Criador, pedindo que tenha misericórdia para com todos nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos ensine cada vez mais a amar, a ter um entendimento, a nos esforçarmos para combater os nossos próprios males. Que tenhamos em mente que só assim teremos a oportunidade de cada vez mais nos aproximarmos da providência divina. Que todos nós que aqui nos encontramos agradeçamos a Deus nosso Pai e a Jesus, que é nosso modelo e guia por todos os dias, por todas as oportunidades que a vida nos traz, sejam situações boas ou ruins, porque sempre temos que lembrar, em todos os momentos, Deus está conosco. Jesus é o nosso companheiro, nosso amigo em todas as horas. Obrigado pela oportunidade, Senhor nosso Deus, da vida diária, pela proteção física e espiritual,
nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, também dos nossos inimigos. Protege a família dos nossos irmãos aqui presentes e que nos acompanham também na internet e toda a humanidade. Também que haja proteção aos trabalhos da casa, que Jesus acolha todos nós, possa, através dos nossos pensamentos, saber o que nós aqui buscamos, o que nós estamos passando, as situações de angústia, de ansiedade, de aflição, e peçamos com verdadeira fé. Nos ampara, Jesus, nos fortalece diante das provas, tenhamos coragem e sabedoria para enfrentá-las, e nos fortalecendo no seu amor, possamos seguir os seus exemplos que estão contidos no Evangelho. Pedimos a proteção dos trabalhos ao nosso irmão Luciano Chagas, que vai realizar a exposição doutrinária nesta noite para todos nós. Obrigado ao Pai, obrigado a Jesus, nosso mestre e amigo, e que assim seja. Convidamos então o nosso irmão Luciano, trabalhador da nossa casa, para falar sobre humildade e sabedoria. Que Deus, Jesus, os benfeitores e o seu mentor espiritual lhe auxiliem, Luciano. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, também em nossos lares, com os nossos familiares, aos presentes e aos que nos acompanham pelas páginas sociais. Nós queríamos falar hoje sobre humildade e sabedoria, porque, de certa forma, há uma correlação. Quando nós somos humildes de coração, nós tendemos sempre a agir da forma mais sábia possível. Lembrando que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, né? Podemos ser simples de conhecimentos acadêmicos, por exemplo, mas ter sabedoria da vida, da existência. O nosso irmão Miro falou agora na sua mensagem, né, a respeito, por exemplo, dos mártires que foram ao circo romano. Eles choraram, mas foram até o fim com a exemplificação daquilo que eles estavam representando. A mesma coisa Maria, né? Embora a confiança que ela tivesse em Deus, mas mesmo assim, vendo seu filho Jesus morrer na cruz, também chorou. Mesma coisa Paulo de Tarso, às portas de Damasco, quando estava cego. Não havia um choro de revolta, havia sempre uma confiança. E quando eu digo que há o choro de revolta, revolta significa também, né, um sinônimo também de arrogância, presunção, que é o contrário da humildade. Então, aquelas pessoas suportaram as suas dores com humildade, sempre na confiança e jamais na revolta ou no desespero. E não perderam, então, o fruto das suas provas. Pois bem, nós frequentemente falamos na Casa Espírita a respeito de duas palavras que está na mensagem de Allan Kardec, quando Allan Kardec fala que o que mais atrapalha o progresso espiritual da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Isso está na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, então, pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso espiritual do homem. E eles respondem que é o orgulho e o egoísmo. E eu gosto sempre de definir aqui o que vinha a ser o orgulho e o egoísmo, porque a gente está tratando eles do ponto de vista espiritual. Orgulho, então, é quando a pessoa se considera a si mesmo mais do que realmente é. E o egoísmo, quando a pessoa quer para si algo que não é dele, que não lhe é devido. A pessoa orgulhosa precisa se achar melhor do que os outros. E por isso, muitas vezes, ela tem que rebaixar os demais, diminuir a outra pessoa.
Da mesma forma, o egoísta, ele quer para si e por vezes ele tem que tirar dos outros. E por que seriam esses os dois defeitos que mais atrapalham o progresso espiritual da humanidade? Por que Allan Kardec coloca dessa forma? Ou por que os espíritos da codificação colocam dessa forma? E eu fico pensando nisso, nessas reflexões que a gente faz, e talvez a resposta seja que esses dois defeitos são os que mais impelem o homem ao erro. Então, muitas vezes nós, como espíritos, durante as nossas muitas reencarnações, muitas vezes nós nos vemos de posse de coisas que nos favorecem, nos envaidecem. Ou a riqueza material, ou o poder político, ou a beleza física, ou por vezes também o conhecimento acadêmico também. E nós nos deixamos envaidecer por isso. E muitas vezes nós nos tornamos arrogantes, presunçosos, donos da verdade, como se Deus tivesse feito, né, a nós como um ser especial. Aos outros ele fez mais simples, mais simplórios, e a nós com maior recurso. E quando nós agimos assim, né, quando nós temos de posse ou do poder material, ou do poder político, por vezes, né, ou outra forma, muitas vezes a gente acaba passando por cima das outras pessoas, né, pisando por cima de outras pessoas e possuindo coisas que não deveriam ser para nós. E aí, muitas vezes, vem os erros, os abusos, os absurdos, e às vezes aqueles erros clamorosos que muitas vezes a gente leva muitas vidas para poder reparar aqueles erros. Né? Os tiranos, por exemplo, do mundo político, eles não têm muitas vezes a ideia do sofrimento que espera eles, para eles poderem reparar todo o mal que eles cometeram. Então, são coisas que a gente tem que chamar a atenção na nossa reflexão, porque quando nós queremos evitar, né, usando uma frase que tem o Divaldo, tem uma frase dele que eu gosto muito, que nós devemos procurar na vida errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Então, quando nós fugimos do orgulho e nos considerarmos superiores aos outros ou melhores do que realmente somos, e do egoísmo de querermos para nós coisas que não temos ainda direito, nós acabamos, então, nos candidatando à reparação desses erros, portanto, também ao sofrimento, e atrasando o nosso progresso espiritual. E por que nós estamos falando sobre orgulho e egoísmo, quando o termo, então, seria então, humildade e sabedoria? Então, a gente pega a palavra humildade, ela vem lá no latim, lá de humus, né? Humilis, que significa terra, né? O humo da terra. E passou a significar com o tempo rasteiro, por baixo. Então, designando então, aquelas pessoas mais simples, pessoas mais humildes, mais pobres. E no sentido, então, espiritual da palavra, humilde, não é necessariamente pessoa pobre, mas é aquela pessoa que sabe, né, se abaixar para conversar com a outra, que não precisa ofender, que não precisa humilhar, que sabe se colocar numa posição igual com aquela pessoa quando for prestar um auxílio ou quando for conversar. Tem uma frase que eu vi uma vez que eu acho muito bacana, que diz assim, que a verdadeira classe é a gente saber dar bom dia ao porteiro. E seria mais ou menos isso mesmo, né? Saber reconhecer. E é exatamente o sentido de humildade, é o sentido oposto ao sentido de orgulho. Então, a pessoa que é humilde, a gente fala humilde de coração por vezes, né, para dar aquele sentido espiritual da palavra. Não é humilde no sentido de pobre. É aquela pessoa que não se deixa envaidecer, que não se torna arrogante, não se torna presunçosa. E
não necessariamente a pessoa pobre. Às vezes o rico, né? Lá Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou que muitas vezes é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Quando a gente detém a riqueza, ainda mais naquela época, muitas vezes a gente se deixa levar pelo orgulho, pela arrogância, pela presunção, pelo egoísmo. E aí a gente dificulta a nossa caminhada. Mas não que seja impeditivo, não que seja algo que proíba a evolução da pessoa que naquela encarnação é rica, mas que muitas vezes representa uma dificuldade. O pobre também, da mesma forma, também ele pode ser também orgulhoso. Só que muitas vezes ele não vai conseguir manifestar o seu orgulho, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser presunçoso, mas muitas vezes ele é revoltado com aquela situação que ele não consegue modificar. Ele tem ódio das pessoas porque ele tem aquela pobreza que ele não quer. Mas também não deixa de ser também, da mesma forma, orgulho. Eu gosto dessa definição que diz que humildade é a gente poder se abaixar junto aos mais simples. Mas tem uma outra definição também que eu acho muito interessante, que é a seguinte: é quando nós enxergamos os nossos irmãos também como filhos de Deus. Quando nós entendemos que todos nós somos filhos de Deus, então aquela pessoa que está comigo, mesmo que esteja numa posição mais simples, mesmo que esteja numa posição de menos conhecimento, ou uma posição desvantajosa, ele também é um espírito criado por Deus. E Deus não criou ninguém melhor do que outros. Então, muitas vezes, aquela pessoa, ele é um espírito que também está fazendo seu aprendizado, né? Então, a mesma forma, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, que Deus criou todos iguais, né? Todos simples e ignorantes. Nós também já fomos simples, nós também já andamos nas cavernas no tempo paleolítico, já andamos na Idade dos Metais, na pré-história, né? Provavelmente já fizemos a escrita cuneiforme. Então, é uma caminhada que todos nós fazemos. Uns estão mais adiantados, outros estão menos, mas todos nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós temos que respeitar também a outra pessoa. Tá? Nem sempre aquela pessoa vai saber se comportar da forma correta. Às vezes pode ser uma pessoa violenta, às vezes pode ser uma pessoa desonesta, mas o aprendizado vai vir para todos. Em algum momento também, ele também deixará de ser desonesto, em algum momento ele deixará de ser violento, porque é o caminho que todos nós vamos fazer. Alguns estão mais adiantados, outros estão menos. Mas a gente deve sempre o respeito a todos. Claro, nem sempre a gente vai tratar todos da forma igual, né? Não vamos tratar muitas vezes o inimigo violento da mesma forma que a gente trata um amigo, porque um amigo a gente confia, mas a gente deve respeitar a todos. Né? Mesmo aquelas crianças que estão para nascer no ventre materno, eles não nasceram ainda fisicamente, mas são também espíritos criados por Deus, vieram para o mundo com a bênção de Deus. Não nos cabe, por exemplo, direito, né, como muita gente pensa, por exemplo, de simplesmente pegar e cometer o aborto, por exemplo. Aí é um erro que está indo contrário à lei de Deus, né, porque ele também é um espírito criado por Deus, está vindo também ao mundo. Existe um livro no nosso lar, existe uma mensagem que eu gosto muito, em que o instrutor Lísias, então, ele fala com André Luiz e ele explica para ele. Ele diz o seguinte, que quando o espírito reencarna, ele tem todo um roteiro de atividades. Quando nós temos condições e vamos planejar a nossa reencarnação, nós nos comprometemos com um roteiro de atividades para cumprir em favor do nosso próprio progresso e melhora espiritual. Só que, entretanto, muitas vezes, quando estamos encarnados, esquecemos de fazer e procuramos simplesmente aquilo que nos satisfaz o egoísmo. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que já foi tema de palestra aqui. Assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários
e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Então, muitas vezes o homem, e eu falo homem, não estou dizendo nós aqui dentro, né, mas também o homem no sentido geral, o ser humano, ele trata, né, com benevolência os seus amigos e com ódio aqueles inimigos. Só que muitas vezes o inimigo está certo e o nosso amigo está errado. E não, muitas vezes a gente defende o nosso amigo quando ele está errado e nós criticamos, nós combatemos o nosso adversário mesmo quando muitas vezes ele está errado, ele está certo. Então aí está um ponto que nós temos que ponderar na nossa conduta, né? Sabemos diferenciar as coisas, sabemos entender quando o nosso inimigo está certo, quando ele apresenta também suas razões. E é uma frase que eu gosto muito, porque aqui ele fala de pessoas, né? Paixão pelos amigos e ódio pelos adversários. Mas nós podemos estender esses conceitos a muito mais. Por exemplo, nós podemos falar no campo das ideias. Então, muitas vezes, nós defendemos aquelas ideias que estão de acordo com aquilo que a gente pensa, com excesso de zelo, mesmo quando essas ideias se mostram equivocadas. A gente tem que saber ponderar. E nós atacamos aquelas ideias que não são as que nós defendemos, mas a gente tem que ter um bom senso, saber ponderar. Será que, de repente, isso não está certo? Né? Pensamento no campo da religião, por exemplo, muitas vezes a gente viu, né, a religião brigarem, discutirem. O Brasil, nesse ponto, é um país abençoado, né? A gente consegue conviver com harmonia com as diferentes convicções religiosas. Mas há lugares, por exemplo, que o pessoal brigava, se matavam, né? Cometiam atos terroristas. A gente viu isso muito na história. Então, quando nós temos essa capacidade de enxergar, né, mesmo sendo nosso adversário, mas vamos analisar o que ele está dizendo. Vamos ver o que ele pensa, o que ele diz. Será que está realmente errado? Ou não há algo aqui que eu, de repente, posso mudar meu ponto de vista e passar a pensar como ele? Tem essa sobriedade, tem essa calma na análise das coisas. E a mesma coisa, né, o campo das nossas ideias também. Hoje a gente fala que o Brasil, né, muitas pessoas a gente ouve dizer que um dos problemas do Brasil é a polarização política. Mas a polarização sempre vai acontecer, ainda mais um país gigantesco como o Brasil. Né? Por quê? Porque as pessoas têm ideias diferentes, as pessoas manifestam as ideias. O problema não está necessariamente na polarização, mas está na intransigência. Então, quando a gente ouve uma pessoa que pensa diferente, a gente ouve, pondera, considera o que ela está falando, podemos discordar perfeitamente, né? Mas, assim, sempre ter aquele estado, não agir nem com ódio e nem com paixão. Quando nós, então, conversamos, trocamos ideias, né, nós temos que ter essa humildade no coração para sabermos ouvir e ponderar as coisas. E quando a gente analisa o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos sempre possui 4 partes. A primeira parte, então, vai falar das causas primárias, Deus, a criação do mundo, a criação do universo. A segunda parte é a vida dos espíritos, o mundo espiritual. A terceira parte é as leis morais. E a quarta parte, então, são as esperanças e consolações. Mas nessa terceira parte, as leis morais, tem 2 coisas que eu gosto muito de analisar. O primeiro delas é o primeiro capítulo das leis morais. Ele fala da lei natural ou lei divina. E ele diz, né, que a lei natural e a lei divina é a mesma. Lei divina é a lei de Deus, lei natural, lei da natureza. E ele diz o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta da lei natural. Então, esse ponto ali, para mim, é bem interessante. Eu gosto muito de estudar essa parte, que mostra o caminho do homem.
A lei natural é o caminho do homem. Mas lá no capítulo 7º, dessa mesma parte, ele fala da lei da sociedade. E na questão 766, ele pergunta assim: a lei social está na natureza? E a resposta é esta: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que a gente está citando essa parte? Porque o homem é um ser social, porque o homem é um ser que é feito para viver em sociedade. E se nós temos essa capacidade de conversar, de trocar ideias, é porque é exatamente assim que a humanidade progride. O homem ouve, o homem conversa, o homem troca ideias, o homem aprende, ensina, e dentro desse processo é que nós conseguimos adiantar. Nem todos os animais, por exemplo, são seres sociais. Tem animais que ficam sozinhos a vida inteira, mas não é o caso do homem. O homem ele nasceu para viver em sociedade e nós não só facilitarmos o nosso trabalho, mas também aprendermos uns com os outros. Então, dentro desse aspecto, que a gente tem que entender, tem aquele velho ditado que diz, né, o homem tem duas orelhas e uma boca, quer dizer que ele é feito para falar, para ouvir mais e falar menos. Significa, em outras partes, a gente tem que ponderar, tem que ouvir, tem que considerar o que as pessoas dizem, aprendermos uns com os outros. Nem todo mundo vai aprender, mas faz parte do caminho, né? E uma das coisas que mais auxilia esse progresso é exatamente essa humildade. Por dois motivos, eu acredito mais por dois motivos. Um, porque a pessoa que é humilde, ela consegue ouvir mais, ela pondera, ela aprende um com o outro. A pessoa que é orgulhosa, não. Ele já se considera melhor do que os outros, ele não aprende com ninguém, ele está ali sempre tentando ser melhor que todo mundo, e ele acaba somente aprendendo com a dor. A pessoa humilde, não. A pessoa humilde, ele aprende ponderando, ouvindo, escutando, né? Considerando o que as pessoas dizem. E um outro aspecto também que eu acho que a humildade favorece bastante a pessoa aprender as coisas, a pessoa ter sabedoria, é exatamente pelo fato que a pessoa humilde, a pessoa arrogante, aliás, a pessoa orgulhosa, ela já tende a interpretar o mundo como de forma que o entendimento dela faça com que ela seja uma pessoa especial do mundo. Ele jamais vai entender o mundo como sendo mais uma pessoa, que as outras pessoas também são pessoas importantes. Ele tende a interpretar as coisas, a política, a religião, o dia a dia, qualquer coisa, como sendo de maneira que ele seja beneficiado desses conceitos. Então, ele acaba não se tornando uma pessoa realmente sábia. Ele se torna arrogante, ele se torna defendendo ideias que não favorecem, não são verdadeiras, quanto que a pessoa humilde não. Além dela ouvir, além dela considerar o que os outros dizem, ela também entende o mundo de uma maneira que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos importância, que todos nós temos significado. E talvez por isso, né, que Jesus tenha dito uma frase em Mateus, capítulo 11, versículo 25, uma frase que é muito significativa desse ponto, que diz assim: disse Jesus estas palavras: graças te rendo, Deus, Pai, todo Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos pequeninos. Então, de certa forma, o que está dizendo Jesus aqui nesse momento é isso, que as pessoas orgulhosas, que aqui ele representa como os doutos e os prudentes, né, seriam ajuizados, sensatos, doutores da lei, seriam pessoas que teriam tanta arrogância, mas que não entendem essas coisas, verdades, as coisas que nós costumeiramente chamamos de sabedoria. E as pessoas pequenas, humildes de coração, são as pessoas que acabam entendendo melhor, se tornam mais sábias. Às vezes a gente ouve uma pessoa, pode ter muito conhecimento acadêmico, pode ter muito
poder econômico, por exemplo, mas ele pode ser uma pessoa extremamente arrogante, a gente acaba não tendo muito que aprender com ela. E às vezes uma pessoa simples, né, revela aquelas frases simples, né, mas cheias de muita sabedoria. Né, uma vez um tio meu falou assim, que ele achava mais interessante as pessoas simples, porque a pessoa simples, ela olhava para o céu depois da chuva, via o arco-íris e dizia, como está bonito, Deus fez um dia bonito hoje. Mas talvez aquela pessoa ali, simples, né, esteja revelando uma verdade muito acima do que a gente consiga realmente simplificar. Dizer com palavras. Por isso, talvez que Jesus, tantas vezes, né, exaltou tanto a humildade e tão fortemente. Por exemplo, ele disse assim, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Pelo contrário, aquele que quiser se tornar o maior, que seja o seu servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o seu escravo. Do mesmo modo, o Filho do Homem, Jesus, portanto, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. E uma outra frase também, para terminar, do próprio Jesus, agora em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, ele diz assim, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama um menino, dando exemplo daquela humildade, é uma criança simples, humilde. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, as nossas reflexões hoje, acho que é importante, né? A gente entender o significado das coisas e entender que quando nós somos humildes, nós começamos a entender melhor as coisas, como as coisas realmente devem ser entendidas, ou seja, estamos mais perto da sabedoria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luciano, pelas reflexões trazidas na noite de hoje. Vamos colocar como tempero, né? Quando a gente vai preparar um alimento, a gente gosta de temperar bem, né? Deixar bem gostoso para a família. Isso também é tempero para as nossas vidas, humildade, simplicidade, sabedoria, como disse bem o Luciano, não vamos confundir com conhecimento. Qualquer um pode ser sábio na sua vida, né? O mais simples pode ter muita sabedoria, enquanto que aquele mais intelectual, muitas vezes não se aproveita nada. Então, que nós coloquemos esses temperos no nosso dia a dia e a nossa vida vai ficar bem mais leve, mais alegre, com certeza. Muito obrigado, Luciano, pelas reflexões. Sigamos adiante, então, irmãos, conectados e sintonizados com Jesus na noite de hoje, agradecendo pelo amparo que tem para com todos nós, o nosso Deus misericordioso, que nos traz todos os dias a fortaleza para que nós consigamos enfrentar as provas, as dificuldades do dia a dia, que são comuns a todos aqueles que habitam a terra. Então, que nós agradeçamos pela existência, por cada dia, pela saúde, agradecer pelo nosso trabalho, pela família, por todos os lugares onde nós andamos. Recebamos a bênção e a proteção de Deus e de Jesus. Pedimos também por aqueles irmãos que encontram-se doentes nos hospitais, em casa, aqueles que perderam talvez a esperança da cura, mas que Jesus coloque em cada um deles o ânimo, a boa vontade de viver e a gratidão, Pai, por estarem passando por esta prova,
os frutos serão colhidos ali adiante. Pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, os jovens, pedimos, Senhor, o amparo a todos aqueles também que ainda são dependentes químicos, pelos que estão nas casas prisionais, por todos nós aqui da terra, meus irmãos desencarnados. Cuida, Senhor, nosso Deus, amparando-nos nas nossas dificuldades, nas aflições, porque todos nós sofremos aqui. Os irmãos também que estão do outro lado ainda passam por muitas dificuldades, por falta de entendimento da vida espiritual. Pelos que se colocam ainda como os nossos inimigos, iniciamos um trabalho de reconciliação, de construção do perdão, do bem, orientados pelo nosso Mestre Jesus. Pelos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, que haja todo o amparo da espiritualidade, o socorro de Jesus e Maria, orientando a esses irmãos, até que consigam novamente ter uma oportunidade de reconciliar-se consigo próprios, uma nova encarnação. Pelo amparo aos nossos irmãos de rua, aqueles que são menos favorecidos pelo mundo de hoje, mas que Deus os ampare, que Deus proteja todos os dias a esses que andam pelas ruas da nossa cidade. Com o frio, a situação se torna ainda um pouco pior. Também vamos pedir pelos animais, o amparo a todos os animais de casa, os animais de rua, os grandes, os pequenos, enfim, de todas as espécies. Pela paz no nosso planeta, pela paz no mundo, mas sempre lembrando que a paz só vai existir quando o homem estiver em paz, quando ele realmente praticar a paz dentro do seu coração. Que a humanidade desperte, então, para a fraternidade, sejamos mais solidários, mais caridosos, sejamos humildes, simples no nosso dia a dia. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar conhecer todas essas verdades que nos são trazidas lá já antes de Jesus e que depois foram sendo aprimoradas ao longo dos séculos até os dias de hoje. E assim, agora eu convido os nossos irmãos médiuns para se dirigirem então até a mesa, onde estão as águas para a fluidificação, pedindo o amparo dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nessas águas que foram trazidas aqui pelos irmãos, e também aqueles que têm em casa já preparado o vasilhame com água, a todos que nos assistem em seus lares. Unidos em um só pensamento, colaboremos então com os remitivos divinos, em benefício daqueles que farão uso. Que estas águas se tornem medicamentos para a cura de dores físicas, nos fortalecendo, trazendo energias renovadoras para o nosso dia a dia. Sigamos amparados pela força de Deus e de Jesus. E agora os irmãos irão receber o passe que é coletivo, no salão, mas que cada um recebe a presença do médium. Posso imaginar descendo sobre vós uma luz harmoniosa, uma luz que vem do alto, que fortalece, que nos traz um ânimo novo, que faz com que a vida tenha sentido. Imagine essa luz presente agora no seu coração. Essa luz que dissipa todas as energias negativas, que faz com que nós cada vez mais tenhamos a fé verdadeira em Deus, em Jesus, que tenhamos o nosso recolhimento diante do Mestre para agradecer e dizer obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado por estar aqui, obrigado por tudo que o Senhor nos traz. E aproveitamos também para pedir perdão, né, pelas nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas rogando ao Mestre Jesus que nos auxilie, para que possamos, aos poucos, ir nos transformando, mudando a nossa conduta, o nosso comportamento aqui na Terra. Sejamos sempre orientados pela força divina
e que sejamos atendidos conforme as nossas necessidades e o nosso merecimento. Cada irmão possa fazer agora a sua prece individual, os agradecimentos, fazer os pedidos e também pedir por aqueles que estão precisando. Lembremos de quem está necessitado de uma prece, está doente. Vamos lembrar daqueles que estão sem emprego. Sabemos que há muito sofrimento ainda na terra, justamente porque nós ainda não mudamos. Mas não vamos deixar de pedir por todos aqueles que são filhos, sim, de nosso Deus, como todos nós. Roguemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que possa ouvir, através do pensamento, tudo aquilo que os irmãos estão nesse momento, levando ao seu conhecimento, Senhor. Que receba todos os nossos pedidos, as nossas preces. Nunca se diga inútil. Por agora, você não é um anjo, no entanto, é capaz de ser uma pessoa reta e nobre. Não terá santidade para mostrar, mas possui vastas possibilidades de agir em benefício do próximo. Não apresenta qualidades perfeitas, contudo, você detém recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar alto índice de cultura intelectual, porém, consegue amparar, sim, a muitos companheiros com excelente orientação. Provavelmente, não lhe será possível movimentar grandes riquezas do mundo, entretanto, nada lhe impedirá o esforço de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-las em gestos de compreensão e de amor. Por fim, é provável que você ainda não conheça o que seja a felicidade, mas pode adquiri-la, se você quiser, aprendendo a trabalhar em favor dos outros e entender e perdoar, encorajar e sorrir. André Luiz. Com esta prece, nós agradecemos a todos os nossos irmãos que possamos realmente trabalhar. Estamos aqui a trabalho, servir no bem. E nós estaremos colhendo os frutos verdadeiros da nossa existência. Não vamos desperdiçar cada momento, sejam eles bons ou ruins. É o que Deus nos oferece para que nós possamos, assim, chegarmos melhor na nossa volta depois à verdadeira casa, a casa espiritual. Obrigado ao nosso Pai, a Jesus, que os irmãos voltem aos seus lares com toda a proteção e bênção nesta noite e a semana também seja muito abençoada. Que assim seja.